Olá, pessoal, boa tarde. Vamos estudar hoje a apostila do segundo bimestre, continuando, aqui a capa. Hoje nós vamos fazer a aula de geografia, tá? População brasileira. Até então, nós estudamos sobre a expansão do território brasileiro. Agora nós vamos estudar como se dá, essa expansão, o número da população, como que nós sabemos o número de habitantes no Brasil, né? Então, ali na página 128 fala que quando o território brasileiro, no início, ele era habitado por alguns milhões de indígenas, dividido em cerca de 1.400 povos, que falavam aproximadamente 1.300 línguas diferentes. Na página 129, cerca de 500 anos após o início da colonização portuguesa, o censo de 2010, que era realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou que das 896 mil pessoas que se declaravam ou se consideravam indígenas, 63,8% delas viviam na área rural, ou seja, ou em terras indígenas oficialmente reconhecidas, e foram reconhecidas cerca de 274 línguas diferentes. Então, como que eles descobriram isso? Através do censo que era realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Como que nós podemos saber quantos indígenas havia no Brasil no início da colonização portuguesa e quantos há no dia de hoje? Lá no início não tem como a gente saber com precisão. Nós conseguimos saber aproximadamente. E hoje nós conseguimos saber através do censo que nós já vimos ali em cima, né? Naquela época era bastante difícil, pois ainda não se conhecia bem o território nem quem eram os primeiros habitantes. Estudiosos apresentam dados feitos por meio de cálculos aproximados, tá? Atualmente nós temos esses dados mais precisos por causa dos censos demográficos. Aqui, ó, até 1872, os dados sobre a população brasileira eram obtidos de forma indireta, ou seja, não era de forma precisa. Isso é, não eram feitos levantamentos com o objetivo estrito de contar o número de habitantes, e as fontes de dados eram relatórios preparados com outras finalidades, como os relatórios sobre os fiéis que frequentavam as igrejas, relatórios de funcionários da colônia, enviados para autoridades da metrópole. Quer dizer, o objetivo deles não era como o objetivo de hoje, tá? Hoje o objetivo do censo é o quê? É a contagem de habitantes, quantos habitantes, mulheres, quantos homens, até que ano estudaram na escola, tá? Então, lá antigamente, eles tinham outro propósito. Página 130. Como eu falei aqui, eles tinham outros propósitos, né? Quais as idades que têm. Agora vamos estudar um pouquinho sobre o censo no mundo. O censo no mundo, ele tem origem no latim census, que quer dizer conjunto de dados estatísticos dos habitantes de uma cidade, província, estado, nação. A história do censo remonta aos tempos antigos, o mais remoto dos que se tem notícia é o da China. Em 2238 a.C., o imperador Yao mandou realizar um censo da população das lavouras cultivadas. Há também registros de um censo realizado no tempo de Moisés, cerca de 1700 a.C., e que os egípcios faziam recenseamento anualmente no século XVI a.C. Os romanos e os gregos realizavam censos por volta dos séculos 8 ao 4 a.C. A função primordial naquela época era conhecer os quantitativos da população para fazer a guerra e cobrar impostos. Eles queriam saber quantas pessoas que tinham, porque para fazer a guerra e também para cobrar os impostos. A punição para quem não respondia geralmente era a morte, então aqueles que se recusavam a responder o censo morriam. Nas Américas, muito antes de Cristóvão Colombo, os incas já mantinham um registro numérico de dados da população em quipos, um engenhoso sistema de cordas com nós que representavam números do sistema decimal. Assim, pode-se verificar que desde épocas remotas, os governos se preocupavam em realizar censos. Na página 131, nós vamos saber aqui como que se dava, como que era o censo no Brasil. O primeiro censo no Brasil ele foi realizado em 1872. Depois disso vieram outros, vieram os de 1890, o de 1900 e 1920. E com a criação do IBGE em 1936, inaugurou-se uma moderna fase de censitário no país. Olha aqui do lado as pessoas aqui, um funcionário, um agente censitário. Sendo assim, na área dos censos demográficos, a experiência do IBGE remonta a 1940, o ano em que foi realizado o primeiro levantamento desse tipo pelo Instituto.
A partir de então, o IBGE realiza a cada 10 anos o censo demográfico, que é a operação estatística mais importante para retratar a realidade sociodemográfica do país. Dos resultados do censo demográfico e das contagens populacionais são obtidas as tendências e os parâmetros indispensáveis à elaboração de projeções e estimativas populacionais, que a partir de 1989 passaram a ser fornecidas anualmente. Hoje, em que pese o número menor de novos municípios, continuam fortes as demandas pelas atualizações dos dados populacionais no período entre um censo e outro, como forma de reduzir os efeitos das distorções nas estimativas municipais provocadas pelo afastamento da data do último recenseamento. Número 1. Assinale as alternativas corretas de acordo com o texto. A palavra censo quer dizer conjunto de dados estatísticos apenas de uma cidade? O que vocês acham? Se vocês acham que está certo, marca um X. Se não, deixa em branco. O primeiro censo de que se tem notícia foi realizado na China e também incluiu o número de lavouras cultivadas? Será? Vamos ver lá no texto. Entre os romanos e os gregos, o censo tinha como função principal conhecer o número de pessoas para fazer guerra e cobrar impostos? Nessa época, não havia punição para quem não respondia o censo? Será que não havia nenhuma punição para quem se recusava? E quipos era um instrumento baseado no sistema decimal que os incas utilizavam para contar a população? Pessoal, é isso aí, tá? Nossa atividade de geografia. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e se cuidem. Um beijo.